Eu converso hoje com Marisa Pomilho, ela é fonoaudióloga, mestre em educação e ela é uma das idealizadoras, uma das fundadoras da ATEAL, essa instituição já muito conhecida aqui em Jundiaí, que cuida da saúde auditiva. É uma instituição que existe desde 1982, agora em maio vai completar 39 anos de atuação, atende 19 municípios, Jundiaí mais 18, e cerca de 1.700.000 pessoas dessa região. Tudo bem, Marisa? Tudo bem. Prazer recebê-la. Prazer é meu conversar com você. Admiro muito o seu trabalho, o trabalho da ATEAL. E sei que vocês estão aí se preparando, né, para no ano que vem comemorar os 40 anos da instituição. Queria que você começasse contando um pouquinho dessa bela história. Como que foi a ideia de começar esse trabalho? Como que foi a ideia de fundar a ATEAL? Ela nasce da necessidade de ter no município uma instituição que pudesse dar assistência às pessoas com deficiência auditiva. Eu sou a primeira fonoaudióloga de Jundiaí e aí um pai me procura em busca de um atendimento e pensando no deslocamento dele para São Paulo ou para Campinas, diante de um juramento que eu fiz que eu atenderia a todas as pessoas que me procurassem, eu fiz uma revisão dessa minha escolha e resolvi atender ao deficiente auditivo numa busca de conhecimento. O que queria dizer essa patologia, como é que seria essa estimulação e como que a gente poderia fazer para ajudar a população que a gente tinha aqui. Nessa ocasião nós fizemos um levantamento, eu fiz um levantamento para saber quantas pessoas nós teríamos surdas no município. Nós tínhamos 342 que se inscreveram para fazer, para iniciar algum trabalho com eles. E aí eu reuni um grupo de pais e nós fundamos a ATEAL. Legal, então recordando, nesses quase 40 anos, né, começaram ali menorzinhos, mas hoje já dão atendimento aí para uma população que dos 19 municípios somados chega a 1.700.000 pessoas. Bastante gente, né? Atualmente vocês atendem quantas pessoas? Nós atendemos uma média de 2.400 a 2.700 por mês. Por mês. Dos 24 entre vários serviços aí que vocês oferecem, né? Só para situar quem está nos assistindo, eu quero citar aqui uns dados muito interessantes. Eu levantei aqui de uma pesquisa feita recentemente, em 2019, pelo Instituto Locomotiva. Então ele diz assim, aqui no Brasil são 10.700.000 pessoas com algum tipo de deficiência auditiva. Levando em conta aí que nós temos cerca de 211 milhões de brasileiros, isso representa 5%, quer dizer, aqui no Brasil de cada 100 pessoas, 5 vão apresentar algum tipo de deficiência auditiva. E desse grande grupo, 2.300.000 pessoas vão ter um tipo de deficiência mais severa. Isso representaria 1% da população brasileira. Então, assim, a deficiência auditiva ela é algo muito presente na sociedade, né? É representativo o número de pessoas que apresentam deficiência auditiva, né? É a terceira maior deficiência, é um número bastante alto. A incidência aumenta porque as pessoas estão envelhecendo, a hereditariedade é um dos fatores, esse ruído ambiental em que a gente vive, o ambiente é bastante barulhento. E um dado também interessante é de cada 1.000 bebês,
4 a 5 vão apresentar algumas perdas auditivas ao longo da sua vida ou vão nascer surdos. Sim. E nós fazemos esse trabalho junto com os hospitais e o HU, nós testamos as crianças desde 2009 e nós temos um índice grande de crianças com perda auditiva e que já iniciam a reabilitação logo que detecta a perda. E obviamente quanto antes inicia melhor, né? Isso, mesmo porque agora também a gente tem a possibilidade de fazer um implante coclear ou de ir para uma reabilitação. Antigamente, quando a TEAL iniciou lá 39 anos atrás, ela inicia só com um processo de reabilitação, de verificar como essas crianças estavam. Para você ter uma ideia, nós tínhamos na ocasião, eu levei para testar numa orelha eletrônica que a gente tinha na Derdic, 12 aparelhos auditivos. Os 12 aparelhos auditivos que essas crianças tinham lá 39 anos atrás, só um aparelho funcionava adequadamente de acordo com a perda auditiva que ele tinha. Sim. Então nós tínhamos naquela ocasião uma venda de aparelhos auditivos que não eram compatíveis. Vendia-se aparelho auditivo para quem era surdo e colocava-se na orelha, mas não se tinha uma reabilitação assegurada para que ele pudesse ter uma inclusão ao mercado de trabalho ou à escola. E é uma questão complexa, né? Porque não é simplesmente colocar o aparelho ou o implante, tem toda uma, como você fala, uma adaptação, né? O importante é que as pessoas saibam o seguinte, a audição ela é aprendida. Você aprende que aquele barulho é do carro, você aprende que aquela voz é da mamãe, você aprende que aquele barulho da chave é do papai chegando, você aprende, então ela é aprendida. O que dá a impressão é que como o bebê nasce e ele vai reconhecendo os sons, dá a impressão assim, ele nasce ouvindo e sabendo o significado. Como se fosse mágico, Isso. Né? E na verdade é uma aprendizagem. Então quando você coloca um aparelho auditivo, ele vai ter um tempo de aprendizagem de todo o ruído ambiental e de todos os sons ambientais, sons de fala, para iniciar um processo de comunicação. Sim. Marisa, a gente sabe que dentro da deficiência auditiva tem aquelas pessoas que já nascem e as que vão desenvolvendo. E sabemos também que grande parte das pessoas que apresentam a deficiência auditiva vão apresentar mais na terceira idade, né? Porque com o desgaste do aparelho auditivo e tal. O Brasil é um país que está envelhecendo, ou seja, que a proporção de pessoas com mais de 60 anos vai ficar cada vez maior nas próximas décadas, que aliás é uma tendência mundial, né? O envelhecimento da população, proporcionalmente ao número total de habitantes. Com o envelhecimento da população, nós vamos ter mais pessoas com deficiências auditivas, a deficiência característica da terceira idade. Você acha que o Brasil está preparado para enfrentar esse envelhecimento da população, provendo, né, uma saúde auditiva adequada para a população? Depende da área ou da região onde essas pessoas estão, né? Nós estamos ensurdecendo, a gente vê assim, o ambiente de cidades grandes, ele é mais barulhento, as pessoas ficam em contato com barulho por mais tempo. Tem a parte hereditária também que vem com essa idade, que favorece. Nós temos políticas públicas muito boas no Brasil com relação ao aparelho auditivo, a destinação de aparelho auditivo. Nós temos um convênio aqui com o SUS, em Jundiaí, e que se destina para esses 19 municípios que nós temos, 75 aparelhos por mês, sendo que 30 ficam para Jundiaí e os outros são divididos entre as outras cidades. Mas o número de pessoas, como você disse, é muito maior. Então, por mais que você tenha uma política pública, as ações sociais em que a gente tem que fazer junto com uma instituição de terceiro setor, como é a TEAL, ela complementa um serviço de poder público. A gente ajuda em umas políticas públicas e a gente vai complementando junto com a sociedade civil com alguns projetos. Então, a gente tem projetos de empenho parlamentar, a gente tem projetos de pronas, a gente tem projetos de doação de pessoas mesmo que às vezes fazem aniversário e querem dar de presente um aparelho, então vai diminuindo a fila de espera. Então nós temos uma fila de espera de mais de 4.000 pessoas para esses municípios todos que a gente falou. Que a gente falou. Isso. E de Jundiaí nós temos uma fila de espera mensal que chega para pedido de aparelho de 75 pessoas. Quer dizer, todo mês 75 pessoas pedem o aparelho. Esses aparelhos são caros, né? Eles são caros, mas eles são atualmente, existe um financiamento muito favorável para as pessoas que querem comprar. Então o Banco do Brasil favorece de uma forma muito, tem uma política... Variam de que valor a que valor?
Então, super variável. De 2, 3, vai depender da perda auditiva, vai depender do que você quer no seu aparelho, porque eu quero um aparelho que conecte com o meu iPhone, eu quero um aparelho que conecte com a minha televisão. Então, à medida em que você vai dando qualidades, upgrades ali, isso, né? Você vai ter um aparelho mais caro, sim, você tá entendendo? Sim. Né? A gente, antes de começar a gravar aqui, estava falando um pouquinho da questão dos fones de ouvido, que eu acho que é muito legal, porque hoje em dia as pessoas usam muito fones de ouvido. Se não usar corretamente, vai prejudicar a audição, né, ao longo do tempo. A gente tem algumas pesquisas naquela ocasião em que tinham aquelas festas, né, que as pessoas ficavam sem o fone de ouvido por um tempo muito grande. Aí depois os fones foram obrigados, né, para os DJs, né, e agora os fones são todos incrementados e eles cortam o som a partir de uma certa altura para proteger o ouvido mesmo de quem está com eles. Mas as pessoas que ficam nesses ambientes muito barulhentos, eles vão perder a audição, e a gente tem estudos que mostram que quem ficava nas noitadas, né, perdia ao longo do ano 5 a 10 decibéis de audição, porque ele ficava ali num ambiente muito ruidoso. E isso é fato. Se você está constantemente num ambiente ruidoso, você vai perder sua audição. É um fato, não tem como fugir. Não tem como fugir. E o uso do fone, ele coloca o ambiente barulhento dentro do seu ouvido, né? Então, mas... eu não sei, eu acompanho muito minha filha, os adolescentes, eles costumam ouvir o fone muito alto, né? Seria interessante ter uma conscientização de que tem um limite para você ouvir o fone e inclusive um limite de tempo também, né? Exato, as duas coisas, tanto um limite de altura quanto de tempo. Isso é importantíssimo, essa regra tem que funcionar para que você tenha uma audição saudável, uma audição mais saudável. Mas as pessoas não fazem isso, as pessoas vão aumentando e à medida também que elas vão ensurdecendo, elas vão aumentando mais. É um ciclo vicioso, né? Um ciclo vicioso. Ou então dá um prazer, né, ouvir a música mais alto, então vai colocar uma intensidade mais alta e isto é um perigo. Sim. Acarreta um número maior de pessoas com perda auditiva. Legal. Bem, eu vim aqui conversar com a Marisa, fazia tempo que eu queria entrevistá-la e aproveitamos também um gancho que é o seguinte: dia 25 de fevereiro é o Dia Internacional do Implante Coclear, que é para quem não sabe, que é um implante aqui no aparelho auditivo e que ele é feito através de uma cirurgia e tal. Então vocês até fizeram, né, uma comemoração online por causa da pandemia, mas estão honrando aí o dia internacional, né? Nós estamos comemorando, né, diríamos assim, esse momento que é muito importante, porque nós temos um núcleo de implante coclear na TEAL já há bastante tempo. Nós já temos na instituição 82 pessoas que já foram implantadas, porque nós temos um termo de parceria com a Escola Paulista de Medicina, com a Santa Casa e com a Unicamp. O bebê, quando ele nasce com a perda auditiva e a família tem a opção de fazer o implante, a gente já direciona esses encaminhamentos. Então nós temos hoje surdos falantes com uma comunicação muito boa, estando na escola normalmente, sem o uso da Libras, porque ele oraliza por conta de estar implantado e se adaptado ao implante, porque também tem implantados que acabam não se adaptando. Sim. E também podem não desenvolver. E tem os implantados adultos. Eu sou uma pessoa ensurdece e opta em fazer um implante coclear depois de adulta, porque ela já tem fala e ela quer ouvir novamente. E aí ela faz o implante e volta a ouvir e falar. Só fazer um parênteses aqui, né, para às vezes a gente não sabe. O aparelho que você coloca por fora, que é mais simples só de encaixar, não é o implante coclear, né? O implante coclear é algo mais complexo, que vai precisar de uma cirurgia. Queria que você explicasse um pouquinho isso. O implante coclear é uma cirurgia, coloca-se um eletrodo na cóclea e, incrível que pareça, o aparelho do implante coclear é maior do que o aparelho auditivo. Ele tem uma bobina externa que fica aqui para captar o som e encaminhar para a cóclea. Então ele é um aparelho atualmente maior do que o aparelho auditivo e fica mais visível, mas ele dá uma resposta auditiva com mais qualidade do que o aparelho auditivo apenas. Sim, e então ele vai ser colocado através de uma cirurgia e vai precisar de todo esse acompanhamento para adaptação, porque a pessoa não sai da cirurgia com ele pronto, né? Ela vai precisar
de uma regulagem, se adaptar e aprender a entender aqueles sinais, né? Isso, correto. Depois que é feita a cirurgia, existe um tempo, né, para adaptação no organismo da pessoa, e a ativação do implante é feito 30 dias depois, 20 dias ou 40 dias. Vai depender muito de cada centro em que fez a cirurgia, e essa ativação é feita lentamente, e as pessoas vão se adaptando a esse novo som que ela vai receber, porque é um som totalmente diferente do que ela estava acostumada a ouvir. É considerado um processo complexo, né? Tanto do implante quanto da adaptação, né? Mas as pessoas adultas, nós temos mais adultos implantados na ATEAL. As respostas são muito boas, eles realmente retomam a uma vida, porque assim, à medida em que as pessoas com mais idade ou que ensurdecem com surdez súbita, alguma coisa nesse sentido, elas vão ficando um pouco distante, porque isoladas, né? Elas vão se isolando e vão ficando deprimidas, porque elas perdem um pouco o contexto da fala. Então, socialmente, elas não se sentem muito bem porque o barulho incomoda, ela não consegue ouvir com clareza. Então, ela vai se afastando da sociedade. Sim. E o implante coclear a devolve, quer dizer, devolve vida para ela, devolve interação, devolve uma retomada às atividades que ela tinha. E para uma criança ou um bebê que é implantado, ele vai aprender a falar dentro de uma audição. Desse contexto. Desse contexto, exato. E aí ela vai ter uma outra forma de entender e de viver. Ela vai... Porque tem pessoas, é muito interessante dentro do implante coclear, tem pessoas que fazem um implante coclear e não querem usar o gesto, a família faz como opção, não quero Libras, não vou usar Libras, e outras famílias que usam a Libras junto com o implante coclear. Então, aí as pessoas às vezes... Isso é uma escolha, então, de cada implantado e de cada família, é único, né? Isso. Esta é uma escolha única, essa é uma escolha de família. E o que nós, enquanto profissionais, temos que fazer é respeitar as escolhas. Porque o que nós temos que entender? Nós temos que ter conhecimento sobre o que nós podemos oferecer, mas a escolha é individual. E tem que ser respeitada. E tem que ser respeitada e tem que ser entendida. O que a gente precisa de saber é que o deficiente auditivo não tem déficit de cognição, não tem déficit intelectual, não tem déficit... Às vezes é feita essa confusão, Exato. né? E aí essa confusão é que faz com que ele não avance na escola, ou não avance no trabalho, ou não avance no seu meio social. Isto que não pode acontecer. Não pode acontecer. Eu até ia comentar essa sua fala muito bonita, a hora que você falou que é uma pessoa que ela ficou surda, está ficando surda ou já nasceu surda, o quanto ela pode se sentir isolada, solitária no mundo dela, e o quanto a sociedade tem que trabalhar para não deixar que isso aconteça. Estamos juntos, você não está num mundo à parte. Os nossos universos podem dialogar, né? Eu acho que por trás de todo o trabalho da ATEAL está isso, né? Essa vontade de integrar quem tem a deficiência, não deixar a pessoa se isolar, que ela se sinta isolada, porque esse isolamento é muito triste, né? E às vezes o isolamento acontece pela escolha de uma linguagem, um tipo de língua ou de um tipo de aparelho que você vai usar. Nós temos uma tecnologia avançadíssima que dá essa possibilidade, então a escolha da família. Nós temos excelentes profissionais na área de Libras que podem ensinar a se comunicar por Libras. Nós temos estudos avançados sobre essa língua de sinais e sobre a importância disso, da criança também a aprender e se sair bem na vida adulta. Então, as escolhas são culturais dentro daquela família e dentro do que ela deseja para aquele filho sabe? E às vezes também, se é um adulto, para ele mesmo, né? O que ele deseja, porque ele pode, como adulto, depois escolher se ele quer um implante coclear ou não. Tem muitos adultos que na idade que nascem surdos e que depois de adulto eles já têm uma boa linguagem. E se comunicam muito bem. Muito bem, exato. E bem, eu que estudei comunicação, jornalismo, não na parte fisiológica, né? Mas na parte mais conceitual, mas enfim, é comunicação. A comunicação é importantíssima, né? Nós somos, os seres humanos são seres comunicadores. Isso. E a gente tem infinitas possibilidades de comunicação. São infinitos caminhos de comunicação. É a linguagem, é o gestual, e através de Libras, se for preciso, ou com um aparelho. Então, que a gente possa explorar esses infinitos caminhos, né? Exato. E aí, neste sentido, a gente precisa de respeitar a escolha de cada um e não julgar.
Claro. O que acontece muito é isto, né? Não porque usa Libras, ou porque é oralista, ou é uma pessoa com uma deficiência auditiva e com potencialidade igual a todas as outras de ser trabalhado e de estar inserido numa escola regular, no mundo do trabalho, com a família. Quer dizer, é um ser humano que precisa de ser acolhido, como você disse. Sim. Não, e até aqui da gente falando de 1000 caminhos de comunicação e tal, eu, para entrevistar a Marisa, entrei no site, quis ver um pouco da história também e vi a lista de serviços que vocês oferecem, é imensa, né? São muitos serviços, assim, muito legal. Vocês vão dar apoio para pessoas de várias idades, de várias classes sociais, mas vamos comentar aqui alguns trabalhos muito legais, né? Começar lá do comecinho da vida. Vocês fazem o teste da orelhinha, né, nas maternidades, Sim, né? Nós fazemos. Nós já implantamos o teste da orelhinha em Jundiaí desde 2009. É um teste que a gente já testou muitas crianças. 2001, desculpa. 2001. 2001. Nós testamos geneticamente 9 mil bebês também para saber qual é a incidência de surdez nos bebês, né? Porque a gente não tinha muito trabalho científico nesse sentido. Nossa, então vocês desde 2001 até hoje fizeram esse teste genético com 9 mil bebês? Nós já testamos mais de 50 mil bebês, né? Tá. Durante todo o nosso processo. E nós, 9 mil bebês, nós fizemos nós fizemos um projeto e testamos 9 mil bebês. É a maior testagem em bebês para incidência genética. Sim. E nossa incidência genética é semelhante à da Itália, por coincidência, né? Então nós temos 1,15. Acho que não tanto por coincidência, mas por sermos uma colônia italiana. Uma colônia italiana, Exato. Muito italiano aqui, né? E então a gente tem esse trabalho robusto de vocês. Ele perdura, ele já finalizou ou ele perdura? Sim, o genético concluído. Sim. Nós tivemos um tempo para que a gente soubesse essa incidência. Colheram os dados? Colhemos os dados, publicamos, foi apresentado no Congresso de Como, na Itália. Por 2 ou 3 vezes nós fomos para congressos apresentar esse trabalho. Depois nós temos um outro trabalho com os surdos que são adultos e não sabia a causa da surdez, então nós fizemos também uma pesquisa genética com eles. Sim. Então nós fizemos vários trabalhos, fizemos um trabalho também de pesquisa genética da dislexia, constatamos um gene da dislexia. Também publicamos esse trabalho. Nós temos um centro de estudo e pesquisa em andamento, que são feitos pelos indicadores que a gente tem dentro da instituição e os profissionais que aqui atuam. A gente está sempre ligado a uma universidade para que a gente possa ter essas pesquisas com uma qualidade, com publicação. E a gente está sempre apresentando em congressos. Legal. Né? Marisa, queria ficar aqui conversando mais com você, mas nosso tempo está chegando ao fim. Queria parabenizar de novo você pelo lindo trabalho que você realiza, né, através da ATEAL, e queria agradecer a sua presença no Direto ao Ponto. Quem agradece somos nós. Eu acho que isso nos envaidece estar num programa como o seu, que você é uma pessoa que você fala, eu pesquiso, e realmente a gente percebe que você tem um conhecimento, você se empodera do assunto para apresentar. Isso é muito bom. Mas eu queria dizer que nós temos uma diretoria voluntária, né, um conselho consultivo e uma equipe altamente qualificada para dar conta de tudo isso que a gente faz. Sim, é uma equipe grande porque, olha, a lista de serviços de excelência aqui é longa. A gente comentou alguns pontos só. A gente volta para conversar mais. Só lembrando também que a ATEAL ela atende pelo SUS, né, que daí é um serviço público, mas ela atende também serviços particulares, né? Quem quiser procurar um atendimento aqui da ATEAL através do sistema privado também pode. Então vamos combinar e dentro de alguns meses a gente volta aqui para falar mais um pouquinho dessa instituição maravilhosa. Muito obrigada, Marisa. Quem agradece somos nós. Obrigada. Shanti, Shanti, Om.
Shanti, Shanti.